Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Inglês Corporativo com a Dilceia. É um programa onde eu mostro e ajudo vocês a melhorarem, dou dicas, né? E mostro o caminho para o inglês corporativo, inglês para o secretariado executivo, inglês mais fácil, não fácil, mas mais simples e possível, né? Onde a gente pode aprender 5 vezes mais rápido e com o método 4P, né? Então, é a aula que a gente tem todas as terças e quintas, às 21h30. E para quem não me conhece, eu sou Dilceia Seno e o tema da nossa aula de hoje é muito interessante. Nós vamos estar falando hoje sobre 4 perguntas que nós precisamos saber na hora na hora de uma entrevista em inglês. Ou numa entrevista comum que seja, né? A gente precisa saber essas perguntas, mas a gente vai ver elas em português. Então, you must know these questions and how to answer these questions when you're in a job interview, right? Certo? Então, o que acontece, né? What happens when you are in an interview? O que acontece quando a gente está numa entrevista, principalmente numa entrevista em inglês, certo? Uma das primeiras coisas que ocorre é a gente fica muito nervoso, a gente fica ansioso. Uma entrevista normal já gera uma ansiedade, correto? Então, imagina, e quem já esteve na situação sabe muito bem do que eu estou falando, né? Se você está numa entrevista em inglês, você, além de estar com toda a ansiedade, com toda de uma entrevista normal, eu ainda tenho que me preocupar com o inglês. E a gente nunca sabe que tipo de entrevista ou que tipo de perguntas Human Resources vai fazer para nós, né? We never know what kind of questions the Human Resource or the director or the manager are going to ask, right? Então, a gente nunca sabe que tipo de pergunta. E eu tive até compartilhando aqui uma história de uma aluna, e ela comentou outro dia, ela é uma secretária executiva, né? E ela comentou que foi fazer uma seleção, precisava do inglês, precisava de um teste, mas ela nunca tinha feito assim. E o que aconteceu? A pessoa que estava entrevistando ela, não só estava entrevistando ela sozinha, estava um grupo de pessoas, além dos outros candidatos, mas um dos testes do inglês era para ela descrever, para ela falar de um livro ou de um filme que ela tivesse visto, mas ela tinha que descrevê-lo em inglês. Então, ela disse que ficou muito nervosa e não saiu nada. Então, são coisas assim que podem acontecer. As perguntas que nós vamos ver hoje é com relação à tua relação pessoal, a tua relação com o teu trabalho atual, se tu tiver com o teu trabalho anterior, em relação à posição que tu exerce, a posição que tu estás almejando, relação a como tu se descreve, certo? Então, são coisas muito importantes e essas coisas a gente pode tirar de letra, porque a gente pode treinar, a gente pode estudar e ver e realmente se preparar. Então, é muito importante mesmo nós nos prepararmos, né? Uma entrevista, e principalmente uma entrevista em inglês. E como todos já sabem, eu acredito que todos já sabem, mas uma posição, quando tu tem um segundo idioma, e principalmente o inglês, pode pagar a mais, né? Tem remuneração em torno de 70% até 70% mais que um cargo sem o inglês. Então, todo mundo pensa, eu preciso do inglês, eu preciso do inglês, eu preciso do inglês, eu preciso falar inglês. Mas na hora, e o que nós estamos fazendo para fazer isso, né? Então, cada vez mais, a gente precisa se conscientizar que não adianta eu pensar no inglês quando surge aquela oportunidade de trabalho. Eu não vou conseguir passar numa entrevista se eu decidir estudar ou me preparar e falar aquelas perguntas, enfim, tipo, uma semana antes da entrevista. Não vai funcionar, certo? Então, nós temos que nos preparar dia após dia, incluir outra vez, eu bato muito nessa tecla, incluir o inglês no nosso dia a dia, correto? Então, deixa eu compartilhar minha tela, outra vez quem está no Inglês. Então, gente, nós começamos na terça-feira, nós falamos, né? Também falando sobre entrevista de trabalho, nós comentamos na terça-feira sobre
Falando de nós mesmos, né? You're talking about how you describe yourself, how you talk about yourself, right? And when I say talk about yourself, tell us about yourself, né? Fala para nós, fala para mim sobre você, é de uma forma geral. Muitas vezes vocês já viram isso, né? Vocês já receberam essa pergunta. And when we answer this question, quando a gente responde essa pergunta, what you should do? You should try to stay as closer as possible to your work environment, your work responsibility, ok? Not going to your personal stuff. Então, não vai para a parte pessoal, fique mais na parte profissional da tua personalidade, certo? Porque é isso que eles querem saber, ok? Então, só revisando, o que a gente viu na terça-feira? A gente viu, né? What are your strengths and weaknesses? O que quer dizer isso, Jusceia? Então, what é o quê, né? O are é o verbo to be, de ser ou estar. Your strength and your weaknesses, então, são as suas, os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, correto? Então, what are your short and long-term goals, né? Quais são os teus objetivos a curto e a longo prazo? O que tu espera? Curto prazo, vamos dizer, 6 meses, e a longo prazo, 5 anos, né? Quais são as tuas ambições para esse tempo, para esses períodos? Então, outra vez, eu uso aqui o what, né? And o are, your short and long-term goals, ok? Then, what, de novo, mas aqui eu não estou usando com are, que é o verbo to be, eu estou usando com o verbo want, que é de querer. Então, what do you want to be doing 5 years from now? O que você gostaria de estar fazendo, né? 5 anos. Como tu se vê daqui a 5 anos? O que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos, né? Então, what do you want? O que você quer fazer, né? O que você quer estar, que é verbo to be, fazendo 5 years from now, daqui a 5 anos. Então, 5 years de agora, 5 anos de agora, mas a gente não fala de agora, né? A gente fala daqui a 5 anos, correto? That if you could change one thing about your personality, what would it be? Então, se você pudesse mudar uma coisa na sua personalidade, né? O que seria? O que você mudaria? Então, what if you could change one thing about your personality? What it would be? Então, se você pudesse, if I could, e outra vez, só repetindo, é uma revisão do que nós vimos na terça-feira. If é se, né? You could change, você pudesse mudar one thing, uma coisa, sobre a sua personalidade, about, né? Your personality. What would it be? O que seria isso? Né? O que vocês mudariam? Certo? Então, a gente respondeu, a gente viu essas perguntas. Então, para quem perdeu essa aula, ela está disponível lá no YouTube, no Facebook. Então, não percam, vão lá, revisem, tem as respostas, como a gente responde essas perguntas. Então, são dicas bem importantes. E se tiverem dúvidas, pessoal, me mandem no direct, me mandem no privado. É muito importante, são coisas que a gente precisa ir treinando. E falar de nós mesmos, às vezes, é difícil, como eu comentei aquele dia, né? Então, mas quanto mais nós treinarmos, e quanto mais confortáveis, né, nós ficamos com isso e falando naturalmente, melhor vai ser quando vocês tiverem essa oportunidade de terem uma entrevista em inglês, certo? E ainda mais agora, como eu já comentei antes, estou comentando há algum tempo, o trabalho remoto está mais e mais aqui dentro, né? As empresas estão contratando pessoas aqui no Brasil para fazer trabalhos fora, então vai ficar mais latente isso aqui, a gente vai começar a ver muito mais isso. Então, estar preparado para tudo isso, para essas mudanças, é muito, muito importante. Certo? Então, daí, eu disse que tinha algumas perguntas que nós precisávamos saber as respostas, saber como responder, né? Precisávamos nos preparar. Então, qual é a outra pergunta?
Então, a primeira que nós comentamos já um pouco na terça-feira, e estamos revisando hoje, que é Tell me about yourself. Então, falar de você mesmo, né? Eu tenho que ter isso na ponta da língua. Eu tenho que saber exatamente como dizer, oh, I'm very responsible, I'm reliable, I like challenges, I'm multitasking, I'm very organized. Então, eu vou falar, né? My weakness is I'm shy. I don't like to get, I can tell other things too. Então, aí eu tenho que estar preparado para poder responder essas perguntas. Então, faça uma análise de vocês e coloque no pedaço de papel que seja em português mesmo, ok? E veja quais são as suas weaknesses and strengths, né? Os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, certo, pessoal? Então, vou lá. E quem tiver aí no Insta, podem acenar, dar coraçãozinho, ajuda, né? Para chegar a mais pessoas. Então, se estão gostando, comentem aí. Então, pessoal, qual é a próxima pergunta? Deixa eu até botar aqui mais para baixo, assim vocês não... Então, tell me about your job history, né? Tell me about your job history. Falem aí para mim. Deixa eu só ver se tem algum comentário. Eu não consigo ver, porque quem está no meu perfil, eu não consigo ver os comentários, tá? Então, tell me about your job history. Então, provavelmente todos nós já passamos por entrevistas antes, né? E sempre eles querem saber o que tu fazia antes, se tu estás trabalhando, por que tu está querendo sair do teu serviço, da tua atual posição, né? Então, nós precisamos estar preparados para dar a resposta para essa pergunta. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de perguntas que podem ocorrer, certo? Então, tell me about your job history. Fale sobre a tua história de trabalho, né? O teu background. Então, uma das perguntas que pode ocorrer, né? Que é muito comum mesmo, é why are you leave your current position? Então, o que eu estou dizendo? O que é if? If, né? Se. If I'm looking for another job, is because I'm not happy with my actual job, my current job. Então, eles querem saber se eu vou procurar, se eu estou aplicando para uma posição onde, quando eu faço meu resumê, quando eu crio meu resumê, né? Eu coloco lá se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego, se eu estou trabalhando ainda. Então, eles verificam isso. E quando eles verificam isso, se tu tem um atual emprego, eles querem saber por que tu estás procurando outro emprego. Por que você não está satisfeito, né? Qual a razão? Então, nós precisamos estar preparados para responder essa pergunta. Deixa eu tirar essa, que daí fica mais fácil aqui para nós. Certo? Então, why are you leaving your current position, né? Por que vocês estão saindo da posição atual? Por que eu quero sair daqui, né? Então, pode ser várias razões. Uma das razões pode ser, tipo, eu quando saí da empresa onde eu trabalhava aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos. The reason I left is because I was looking for better conditions. I wanted to grow professionally. I was going to another country, né? Então, uma das razões, eu queria crescer profissionalmente, eu queria, incorporar o inglês, e eu queria realmente buscar outras oportunidades, ok? Eu já saí de trabalhos, que eu tinha também outro trabalho no Brasil antes de eu ir para essa grande multinacional. Eu tinha esse trabalho e eu fui procurar. Então, qual a razão, né? I wanna be in my field, né? Eu não estava na minha área de secretariado executivo e eu queria ir para a minha área de secretariado executivo. Então, eu fui para uma grande multinacional onde eu tinha condições de crescer. Então, aí, a gente vê, pode ser porque I want a better condition, I want to grow professionally, I want to be in my field, né? One of the things that also can be the answer, né? Uma das questões, uma das respostas poderia ser também, né? Muitas vezes, quando nós chegamos a um patamar numa empresa que não temos mais teto para subir,
para crescer profissionalmente, né? We got to here. There is no more space for me to grow, né? Então, eu procuro outras oportunidades. Então, isso a maioria das pessoas provavelmente também tem essa questão, né? Ou por outras questões. Aí cada um vai de cada um, certo? Então, vamos lá. Como é que eu respondo essa pergunta, né? Why are you leaving your current position? Por que você está... por que você quer sair da sua atual posição, né? Daí são todas essas coisas que eu falei. Because, could be, né? And why. O que é o why aqui? Vamos ver, todo mundo sabe. Why é o porquê, né? Por quê? Are you leaving? Você está saindo, leaving, né? Saindo. Your current, a tua posição atual. Current é como se fosse atual. Current position. Então, why are you leaving your current position? Ok? Então, quando eu digo why, eu respondo com because. Então, because I am looking for better opportunities, né? Pode ser because, okay, because I'm looking for better conditions, né? Professional better opportunities. Because I'm not happy. Pode ser because I'm not happy there, right? Because I'm looking for a position in my field. O que é field aqui? É no meu campo de experiência, no meu campo, né? Então, because I'm looking for a position in my field. Então, aqui eu posso ter várias respostas, mas é muito importante que a gente tente falar realmente com o que é, qual a verdade. Claro que às vezes tem outras coisas, outras issues, né? Outros problemas, outras situações, other situations at the company where you work at, in the company where you work at, that can be a factor when you're leaving this position. So you have to look at all those, ok? Daí, né? Why did you leave your last company, your last position, your last job? Uma das principais perguntas também é porque você saiu da sua última empresa, da sua última posição, sabe? Da sua posição, do seu trabalho. Why did you leave your last company, position, job? Por que você saiu, né? E o que eu faço aqui? Eu tenho que dizer o porquê. Muitas vezes acontece muito, às vezes são grandes corporações e às vezes elas compram, né, elas incorporam uma empresa na outra e os empregados não conseguem incluir, absorver todos os empregados no mesmo, os funcionários, né? Então, we got layoff, né? There is layoff, there is fired. Ok, pessoal? Layoff and fired. O que é a diferença? Deixa eu só passar aqui para vocês. O que é a diferença de layoff and fired? Né? Layoff é quando pediram para eu sair. Eu fui demitida, mas eu fui demitida de uma forma que não é assim brutal. Por exemplo, se uma empresa está diminuindo o número de funcionários por situações financeiras, ou eles fecharam uma empresa, eles fecharam uma planta, uma factory. Então, I got layoff because of some issues in the company. Fired é quando eu tô assim, you did something wrong or they didn't like your job, so I got fired today. Então, eu fui demitida, né? Fired and layoff, ok? Layoff and fired. Então, why did you leave your last job? Daí o why outra vez, certo? Why. Então, why, sempre que eu tenho why, eu respondo com o porquê. Because. Então, because the company where I work for closed the doors, né? O close the doors, fechou, né? Because the company where I work for closed the doors. Então, pode ser várias situações.
Pode ser because I was looking for new job opportunities, né? I wanted to grow professionally. Então, eu posso ter várias situações aqui, certo? Daí, outra pergunta muito comum que as pessoas fazem e perguntam, que os Human Resources fazem também, é about the job opportunity, né? About the job opportunity. Então, quando vocês... Então, what is the job opportunity? É uma oportunidade de trabalho. Quando vocês se candidatam for a job opportunity, for a position, you usually read the job description, né? Então, job opportunity é uma oportunidade de trabalho, job description é a descrição desse trabalho. Então, job opportunity and job description. So, when you're applying, né? When you're applying, eu estou aplicando para esse trabalho. When you're applying to this position, when you're applying to this job, you have to look into all those, what the job position requires, né? What, if you are qualified, se você está qualificado para essa posição. Então, sempre revisem muito, quando vocês forem aplicar para uma posição, ver tudo que engloba, tudo que eles querem, tudo que eles precisam, ok? E daí, ver todas as qualidades que vocês têm, mas é muito importante a gente revisar essa job position, a job description, before I go into an interview, antes de eu ir para uma entrevista. Porque provavelmente eles vão fazer perguntas do que está ali, então eu tenho que estar preparado também para responder. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, why do you want this job? Por que você quer esse trabalho, né? Então, o que eu posso responder aqui? Why do you want this job? I want this job because is about all the things that I want to do. Is like, is according to my position, to my background. I can see from the job description that I can grow here with this company. Is what I'm looking for. It is in my field, né? Então, what do you want this job position? Ok? Então, eu posso responder de várias formas, né? Because is in my field, né? No meu campo de trabalho, na minha posição. Because I was looking for a company where I could grow professionally, né? Daí eu posso dizer aqui, I was looking in a company where I could go professionally. E aqui eu posso ver e falar que quando eu falo isso, quer dizer que eu quero crescer. Eu estou procurando uma empresa, e essa posição me dá me dá a possibilidade de crescer juntos, né? Então, é um ganha-ganha, win-win que a gente brinca, win-win situation. Sorry, guys, I wasn't sharing my screen, right? I'm so sorry. Let me come back here. Can you see it now? Sorry. Então, why do you want this job? Because it's in my field now, because I was looking for a company. I forgot way here. For a company where I could grow professionally. Então, eu posso falar de várias formas o porquê. E eu posso trazer as informações que eu pesquisei, que eu sei dessa empresa, certo? E um ponto muito importante que eu já tinha falado na terça-feira também, e que nós precisamos sempre, né? Quando nós estamos em uma entrevista, principalmente uma entrevista em inglês, tentar investigar. We need to investigate, you need to research the company that you are going to work for, né? Or you're going to apply to work for working. Então, you need to know their field, you need to know their mission, their values, né? A gente precisa saber o que eles fazem, their core business. O que é core business, né? É o campo de negócios dele, no que eles trabalham. I need
It's good to know their vision, a visão que eles têm. It's good to know their values, né? Os valores. Então, é sempre interessante nós termos um pouquinho de informação, pesquisarmos, e mesmo às vezes, porque muitas vezes, quando tu está nesse campo, né, job interview e procurando, mesmo que tu ache que essa empresa, uau, é uma multinacional, e às vezes é mais fácil para te crescer profissionalmente numa empresa um pouco menor do que numa multinacional. Então vai depender muito do teu perfil, vai depender muito da tua personalidade. It's gonna, it's gonna depend a lot of how you like your personality, what kind of company you want to work for. And it's very useful if you go and look for and investigate and research the company where you're applying for a job, né? Para uma empresa onde tu estás aplicando por um trabalho, certo? Porque daí vocês vão ter uma ideia de como é os valores, as visões dessa empresa. E muitas vezes não é, eu comecei a trabalhar naquela empresa, eu não gosto. Não é, porque de repente os valores e a visão não bate com a tua, não é compatível com a tua. Então, sometimes the vision and the values of a company is not comparable with what you are, com o que tu é, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Because this is my field, because I was looking for a company where I could grow professionally. Então, a gente já viu about the job opportunity, a gente viu to talk about yourselves, né? E a gente viu tell me about your job history, né? Então, essas são 3 perguntas muito importantes. Agora a gente vai para outra, que eu acabei entrando um pouquinho aqui, né? About the research, about looking for the company, investigate, asking people, né? Então, eu vou perguntar para as pessoas o que elas acham, se tu tem conhecidos. Então, about the company. I need to know a little bit about the company where I'm applying for a job, onde eu estou aplicando para trabalhar lá. Então, what do you know about your company, né? What do you know about your company? Então, what, outra vez, né? O que? Do you know? O que é know? É saber. E outra vez, gente, a gente não fala, é como se fosse esse K fosse mudo, certo? Então, é do you know? E se eu tiro esse K, fica now, ok? Fica now. Então, do you know about our company? Tell me what you know about your company. Pessoal, I heard that's a great company for work for. The job opportunities are great. The employees, grow with the company, has great values, great visions, né? Tem grandes valores, grandes visões. Então, é muito importante tudo isso. E aqui is a very trick question. É uma questão bem assim, trick, que é de pega-ratão, né? Uma questão assim que a gente fala. Então, very trick question. Why do you believe you are a good fit for the company, né? E o que eu falo aqui? Why do you believe you're a good fit for the company? Então, por que eu acredito que eu sou, que você deveria me contratar, né? Por que tu acredita, vamos dizer, se eu estivesse entrevistando, né? Why do you believe you're a good fit for the company? Porque você acredita que você é seria bom nós contratarmos você seria bom para a empresa, né? Então, aí eu tenho que dizer as minhas qualidades, o que eu vou trazer, o que eu vou incorporar, que tipo de coisas eu vou trazer para a empresa, o que eu vou acrescentar, né? O que a empresa vai ganhar. E por que eu acho que eu sim porque eu sou the best fit, porque eu devo ser contratado. E aqui eu vou me vender, de certa forma, certo? I'm gonna sell myself, I'm gonna sell my job, experience, my background. Então, eu posso dizer, I'm good for the company because I have 5 years of experience in sales. I have grown sales from 5% to 10% in the last job. Então, eu posso, if I have metrics,
Então, se eu tenho se eu consigo medir, né? Se eu tenho números para contestar e para mostrar, melhor. Então, se eu tiver como mostrar para eles números, né? Vamos dizer que eu estou em vendas, and I'm applying for a job, and a sales position job. Então, é uma posição de vendas. Como é que eu faço, né? Fazer, I'm good for this company, I'm good for this position because I'm sure, eu tenho certeza, I'm sure that I can grow your sales by 10, by 20, by 30% next year, né? Eu tenho certeza que vou crescer, vou aumentar as vendas de vocês em 30% no próximo ano. Então, aí eu vou colocar a minha, I'm gonna put my experience, all my background, professionally background, então todo a minha vida profissional, né? Todas as experiências que eu tive, eu vou realmente colocar ali. Então, if I'm an executive secretary, né? Or if I'm in a corporation, I'm looking for an executive position, a director, a manager, what should I say? Né? Eu vou comparar tudo que eu consegui nas outras funções que eu tive, nas outras posições e colocar ali, I'm responsible, I'm reliable, I'm pretty sure I can organize, your department, I can grow your department, I can grow your sales department, I'm gonna help you, gain more clients, more customers, né? Então, eu posso falar de tudo que eu sou capaz de fazer, all the things I'm capable of doing it for the company, and what I'm willing to do for the company, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, what do you know about our company, né? What do you know about a company, que foi que nós falamos antes, e what do you believe you're a good fit for the company? E o que vocês, e por que você acredita, né? Believe, acredita, você é uma boa, você se encaixa, porque eu deveria te contratar, mais ou menos assim, né? Daí que eu vou colocar toda o meu background, toda a minha história, tudo aquilo que eu consegui, a minha experiência. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam anos na história, né? Ficam anos numa empresa e tem todo um background. Por exemplo, deixa eu só compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, professionally history, né? Então, como eu falei, muitos me conhecem, eu saí do Brasil para ir para os Estados Unidos para aprender inglês, certo? Em busca de novas oportunidades, porque a minha intenção era voltar para o Brasil. O que aconteceu? Eu cheguei lá o primeiro ano, não aprendi nada de inglês, como eu disse, não foi porque eu fui para os Estados Unidos que eu aprendi inglês, eu não aprendi no primeiro ano, então a gente pode sim aprender aqui. E eu voltei, e depois voltei como estudante. E lá eu acabei conhecendo várias pessoas, que são como minha segunda família lá hoje, e eu acabei trabalhando na empresa deles, né? E nós crescemos essa empresa. Eu fui contratada para desenvolver a América Latina, certo? Então, quando nós começamos, era uma operação pequena, nós não tínhamos muitas vendas, enfim. Então, tivemos projetos enormes. Então, o que eu posso falar? O que eu falo, né? Além de eu ter uma experiência muito grande, negócios internacionais, né? Closing agreements, sales contracts, né? Sales agreements internationally, reviewing agreements, parte commercial, né? De vendas, operacional. Então, tem toda uma parte, né? Legal also. Então, tem toda essa parte que com a experiência, por mais que tu vá para uma faculdade, isso não te traz, sabe? Eu tenho um amigo muito querido lá, que eu até vou ver se ele participa das nossas lives, que a gente está tendo de aquecimento, vou falar com ele. Enfim, e ele brincava comigo, né? Porque numa época eu estava querendo fazer um mestrado, um doutorado em negócios internacionais. E ele brincava comigo, ele dizia assim, Gilceia, o que tu quer fazer doutorado? Tu vai, ou mestrado, uma área específica de negócios internacionais, né? Tu vai ensinar os professores,
sabe? Porque tu tá no campo de batalha, tu vivencia isso o dia inteiro, né? You're there, this is in your vein, in your DNA, né? Tá no teu DNA, tu tá ali. Tu vai ensinar eles, porque não adianta a gente só ter a teoria, a gente precisa ter a prática, né, gente? Então, isso na hora da contratação, na hora que eu for contratado, na hora que eu estiver aplicando para uma posição, é muito importante a gente trazer todos esses fatores, porque isso conta muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Então, e é a mesma coisa com o inglês, eu brinquei agora da prática para a teoria, né? Porque a gente brinca, né? Um dos métodos é dar o amplo para o estreito, da teoria, da prática para a teoria. Então, muitas vezes, a gente precisa praticar, a gente precisa botar a mão na massa, a gente precisa realmente encarar para a gente aprender. Que uma coisa é tu ler num livro, né? Outra coisa é tu realmente fazer. Então, é fácil. Outra coisa é eu realmente falar. Outra coisa é eu estar realmente no campo de batalha, fazendo essas coisas. Então, nada melhor que o campo de batalha. Então, a experiência de vocês, your background, your experience background, professionally background, is the most important part. Not that your degrees, not that your college education, né? Não que teus diplomas não sejam importantes, especializações sim são importantes, mas vai contar muito são as tuas habilidades, né? O que tu consegue fazer, tipo, experiências profissionais, eu falo inglês, eu não falo inglês. Tem um outro caso, e a gente vai trazer ela para nossos aquecimentos de aulas que a gente está tendo ao meio-dia, o Until 37, né, Lunchtime with English, e ela é uma de recursos humanos. E tem uma história muito bacana, porque ela comenta que ela trabalhava nessa empresa e essa empresa comprou, eles nunca tinham tido nenhum negócio internacional, eles vendiam, né, para fora, mas eles não tinham intenção de sair, eles não tinham intenção de ir para lugar nenhum. E acabou surgindo uma oportunidade, eles compraram uma empresa nos Estados Unidos. E daí começou a confusão, porque ninguém falava inglês, eles tinham que ver toda a papelada, toda a parte organizacional, toda a parte legal, né? E quem vai fazer? Diz que ficava pulando de um para o outro para fazerem essas coisas. E o que aconteceu? E daí eles tinham uma pessoa que tinha recém sido contratada. E quem foi transferido, e essa pessoa não era nem tão qualificada assim, mas ela foi transferida lá para fora em função de ter um segundo idioma. Então, claro que ela tinha suas qualificações e tudo, mas na função que era para ela, tipo, que ela ia gerenciar toda a empresa lá fora, mas eles não tinham mais ninguém para enviar. E eles queriam alguém de confiança, eles queriam alguém que já fosse um funcionário, que já fosse, então, essa era a única pessoa ali disponível. Então, o que eu digo para vocês, a experiência conta muito. Então, além da experiência, né, eu tenho que ter um conjunto de habilidades. E eu preciso me preparar para isso. Então, sempre que vocês forem numa entrevista de trabalho, de verdade, falem muito da experiência, falem do que vocês conseguiram accomplish, né? O que vocês conseguiram para as empresas onde vocês trabalharam. Quais são os ganhos que elas tiveram, o que vocês trouxeram de valor para essa empresa, certo? Essa é a parte mais importante. Quanto a empresa conseguiu economizar, o quanto a empresa ganhou, né? Com as tuas vendas. Então, isso é o win-win. E cada vez mais as empresas estão procurando por isso. Certo, pessoal? Também lembrando, quem não está lá no nosso canal do Telegram, está aqui, que é Dilceia Seno Inglês Corporativo, onde eu dou dicas e compartilho muitas coisas legais. E quem quiser entrar no nosso grupo de conversação, esse WhatsApp que está aparecendo aí, me manda um WhatsApp que eu vou colocar vocês no nosso grupo de conversação que a gente tem diariamente para destravar a língua. Porque o que a gente mais tem medo? É de falar inglês, não é? Eu sei porque eu fui assim. Então, gente, chegou a hora. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, assim como eu consegui.